Hoje, a marca PlayStation é uma potência global absoluta. Um império bilionário que domina a indústria do entretenimento e dita os rumos da tecnologia moderna. Mas o que quase ninguém sabe é que essa máquina de fazer dinheiro nunca deveria ter existido. O PlayStation não nasceu de uma grande ideia de mercado. Ele nasceu do ódio. Mais especificamente, de uma traição pública, humilhante e calculada, arquitetada pela empresa que dominava o mundo nos anos 90, a Nintendo. Esta é a história de como a arrogância de um gigante criou o seu maior pesadelo e de como uma das mentes mais implacáveis do Japão transformou uma facada nas costas no maior negócio da história dos videogames. Para entender o tamanho da reviravolta, nós precisamos voltar no tempo, diretamente para o final da década de 80. Naquela época, a Nintendo não tinha concorrentes. Ela era a dona do mundo, com o estrondoso sucesso do Nintendinho e logo em seguida, o lendário Super Nintendo. A empresa comandava mais de 90% do mercado de jogos. Hiroshi Yamauchi, o presidente da Nintendo na época, governava a indústria com mãos de ferro. Ele era conhecido por ser um homem implacável, frio e extremamente autoritário. Se uma empresa quisesse criar um jogo para o Super Nintendo, ela tinha que aceitar as regras da Nintendo. E as regras eram abusivas. A Nintendo controlava a fabricação dos cartuchos, cobrava taxas altíssimas e decidia quem teria sucesso e quem iria à falência. Ninguém ousava peitar o Mario. A Nintendo se sentia invencível, mas o mundo estava mudando. A tecnologia estava evoluindo rápido demais e os cartuchos de plástico estavam ficando ultrapassados. O futuro pertencia aos CDs, que podiam armazenar centenas de vezes mais dados por uma fração do preço. A Nintendo sabia disso, mas não tinha a tecnologia para criar um leitor de CD. Foi aí que eles decidiram bater à porta de uma gigante da tecnologia que até então não entendia absolutamente nada de videogames: a Sony. As duas empresas fecharam um acordo secreto. A Sony desenvolveria um leitor de CD acoplado para o Super Nintendo. O nome do projeto, PlayStation. Escrito assim, separado, Ken Kutaragi, um engenheiro genial da Sony. Passou meses trabalhando dia e noite para criar a máquina perfeita. O projeto estava pronto. O mundo estava prestes a ver a união das duas maiores potências do Japão. Junho de 1991. Feira de Tecnologia de Chicago. O executivo da Sony sobe ao palco com orgulho e anuncia oficialmente ao mundo o PlayStation. A plateia vem abaixo. Parecia o início de uma nova era. Mas, nos bastidores, o presidente da Nintendo tinha mudado de ideia. Ele percebeu que o contrato dava muito controle para a Sony sobre os lucros dos CDs. E Yamauchi não dividia o poder com ninguém. O que aconteceu no dia seguinte chocou a indústria. Menos de 24 horas após o anúncio da Sony, o executivo da Nintendo subiu ao mesmo palco. Mas em vez de celebrar a parceria, ele anunciou publicamente que a Nintendo estava cancelando o contrato com a Sony e que tinha fechado uma nova parceria com a Philips, a maior rival da Sony na época. A traição foi fria, calculada e transmitida ao vivo para o mundo inteiro. A diretoria da Sony foi humilhada publicamente no maior evento de tecnologia do planeta. Humilhados, os diretores da Sony voltaram para o Japão com uma única ordem: cancelar o projeto, esquecer o mercado de jogos e engolir o prejuízo. Para os executivos tradicionais da Sony, os videogames eram apenas brinquedos de criança, e não valia a pena comprar uma guerra por causa disso. Mas eles não contavam com a fúria de Ken Kutaragi. Em uma reunião de portas fechadas com o presidente global da Sony, Kutaragi deu um soco na mesa e disse a frase que mudaria a história: "Nós vamos engolir essa humilhação e aceitar o que a Nintendo fez. Ou vamos pegar o que criamos e construir um monstro para destruí-los." Kutaragi convenceu a diretoria. O projeto foi retomado, mas não como um acessório para a Nintendo. Eles iriam criar um console totalmente
totalmente novo, do zero. E o nome foi unificado para mostrar que o jogo tinha mudado. PlayStation, junto, uma marca única. Enquanto a Nintendo continuava arrogante, acreditando que os cartuchos de plástico eram insubstituíveis e que os gráficos em 3 dimensões eram apenas uma moda passageira. Kutaragi e sua equipe focaram tudo o que tinham no futuro: chips gráficos de última geração e processamento em 3D. Dezembro de 1994. O PlayStation é lançado no Japão. O resultado foi um massacre. O console da Sony era mais barato. Os jogos em CD eram muito mais fáceis de fabricar. E os desenvolvedores, cansados da ditadura e das taxas abusivas da Nintendo, abandonaram o Super Nintendo em massa para criar jogos para a Sony. Franquias históricas como Final Fantasy e Resident Evil, que nasceram na Nintendo, mudaram de lado e se tornaram exclusivas da Sony. O PlayStation original vendeu mais de 100 milhões de unidades, tornando-se o console mais bem-sucedido de sua geração. Enquanto isso, o Nintendo 64 amargou um segundo lugar distante, afundado na teimosia de continuar usando cartuchos caros. A arrogância da Nintendo acabou criando o seu maior rival e transformando uma empresa de televisões e aparelhos de som na maior potência da história dos videogames. No mundo dos negócios, nunca subestime um parceiro e nunca confunda o topo do mercado com a invencibilidade. O orgulho cega os gigantes, mas a inteligência estratégica constrói impérios. E se você quer entender a mente e as estratégias das empresas mais implacáveis do mundo, o livro que revela os bastidores dessas guerras corporativas está no primeiro comentário fixado.